Olá, seja bem-vindo ao Enquadramentos, telejornal feito por alunos da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, que discute a ética no jornalismo. Eu sou Caio Alves. E eu sou Maria Suzana, e nessa edição você vai ver a culpabilização da mulher pela mídia brasileira, A notícia tratada como espetáculo. as posições políticas e a atividade jornalística. Jornalista, pode divulgar seu time de coração? Começa agora o Enquadramentos, edição primeiro semestre de 2022. A mídia tem papel importante ao informar casos de violência contra a mulher, mas muitos danos podem ser gerados ao retratar a vítima como culpada. O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros prevê que o jornalista deve defender o direito à privacidade, à intimidade, à honra e à imagem do cidadão. Porém, muitos casos são noticiados de uma forma tendenciosa e sensacionalista, o que contribui para reforçar alguns estereótipos. A abertura do nosso código é bem clara quando diz que o jornalismo se pauta por aquilo que é de interesse público. Então, a intimidade, o que acontece dentro de um casamento, com quem você se relaciona sexualmente, será que isso caracteriza interesse público? De qual maneira? A violência contra a mulher é uma realidade comprovada em números e alimentada por um sistema patriarcal e machista. No Brasil, a movimentação do sexo feminino teve destaque no início da década de 80, com a articulação de movimentos feministas. A gente só tinha valor na sociedade se fosse casada e tivesse um marido ou uma pessoa para determinar. Hoje você tem a liberdade não liberdade, o direito, A gente conquistou direitos, direito de estudar, direito de trabalhar. Ainda não temos o salário igual a um homem ainda, que é uma discrepância, mas são lutas que continuam. Com frequência, a mídia cria um movimento de culpabilização da vítima ao noticiar de forma desrespeitosa crimes contra a mulher. A culpabilização da vítima é o ato de desvalorizar a vítima de um crime, considerando-a responsável pelo ocorrido. Dessa forma, a vítima do crime se torna também a vítima da imprensa. Como exemplo, podemos citar o caso do morador de rua Givaldo Alves, que no dia 9 de março, no Distrito Federal, foi espancado após ser flagrado tendo relações sexuais com uma mulher dentro do carro. O assunto ganhou repercussão e Givaldo passou a dar inúmeras entrevistas sobre o acontecido, o que fez com que ele ganhasse mais fama e visibilidade. Nas entrevistas, Givaldo falava de uma forma desrespeitosa e ofensiva. Enquanto isso, Sandra, a vítima do caso, teve sua intimidade exposta e foi internada ao ser diagnosticada com transtorno afetivo bipolar. Na imprensa, a repercussão extrapolou a parte privada da vida da vítima, expondo a sua imagem e o seu nome. Isso contribuiu para reforçar o posicionamento machista da sociedade. Ao ter a sua sexualidade exposta, o homem é tido como herói e ganha fama. Já a mulher é julgada e condenada pela sociedade. Quando a gente pensa, por exemplo, nas mulheres que sofrem agressão sexual, que são estupradas, uma das primeiras coisas que se pergunta é: mas como é que ela estava vestida? Onde é que ela estava? Por que ela estava nesse local? Ela estava pedindo, para ser estuprada. Então, são muitas implicações muito fortes, sociais, culturais. E quando a mídia, como no caso desse fato, quando ela culpabiliza as mulheres, mais uma vez, se tem algum ato sexual que é fora dos padrões considerados normais, a responsável é ela. A mídia exerce o papel de formadora de opinião pública. A composição de uma notícia, as fontes escolhidas e o tratamento dado aos entrevistados é capaz de gerar ideias sobre o caso divulgado. Por isso, se faz necessário produzir um jornalismo humanizado, informando os acontecimentos com atenção às questões éticas e com responsabilidade social. E aí, quando você perde esse senso de humanidade, o jornalismo e a sociedade, de uma maneira, perde muito. Então, primeiro, humanização. Segundo, ser responsável, saber que tudo que você publica, que você veicula, tem consequências e que vai ter impactos na vida daquelas pessoas, na vida de uma cidade, na vida de um grupo. Então, assumir essa responsabilidade sobre essas consequências e ouvir. Existem hoje uma série de grupos
da sociedade civil que estão ali para ajudar o jornalismo, não é para combater o jornalismo, mas para ajudar como fazer uma cobertura responsável, comprometida com os direitos humanos, voltada à cidadania e, portanto, para a defesa da democracia. O telejornalismo traz informações de forma visual, mas quais as consequências de transformar uma grande reportagem em um espetáculo? Até onde vai o limite da ética para o jornalista? Uma reportagem ou um filme de mistério? Os jornais de televisão buscam provocar o suspense no telespectador. A combinação proposital da narrativa e da trilha sonora levam ao fenômeno mais conhecido como espetacularização da notícia. Então, essas emissoras que tendem a tratar as notícias como espetáculo, geralmente são emissoras que têm um sistema financeiro, um modelo financeiro que depende da publicidade. E dependendo da publicidade, elas dependem da audiência para agregar valor à emissora para que os anunciantes queiram colocar suas publicidades ali. Então é um ciclo. O jornalismo tende a gostar de coisas que geram engajamento, que geram conversa. Mas é preciso realmente uma coragem, assim como a gente teve com alguns jornalistas, de questionar o que a gente está fazendo. É isso mesmo? A gente precisa fazer isso? Isso é notícia? Isso vai agregar na vida de alguém? O artigo 11 do Código de Ética dos Jornalistas fala que o repórter não pode divulgar informações de caráter mórbido ou sensacionalista, principalmente na cobertura de crimes ou acidentes. Mas na hora da apuração da reportagem, nem sempre o jornalista segue esse acordo. Lembrar o limite dessa liberdade de imprensa com respeito à honra, à privacidade, à imagem das pessoas. Também tem um inciso dentro do Código de Ética falando que a gente não pode expor as fontes a um perigo maior ou de uma forma irresponsável, da qual, por exemplo, o jornalismo, a matéria que foi veiculada pode incitar uma raiva, um ódio, né, ou um linchamento. Tem gente que até comete suicídio em virtude de não aguentar a pressão, não aguentar o julgamento moral que a sociedade faz. Então, de fato, a ética do jornalista em relação ao que ele vai veicular, no que isso vai, de fato, ter impacto na vida, né? Impacto na vida emocional da pessoa, na vida social da pessoa, isso tem que ser medido, né? Porque embora a notícia possa ser muito espetacular, muito interessante, um furo de reportagem, qual é o preço que o cidadão, que o indivíduo vai pagar se ele tiver essa superexposição? Mas a espetacularização da notícia também pode prejudicar a carreira de jornalistas e destruir a imagem destes profissionais. É um exercício que todo jornalista tem que ter, de você questionar e pensar no que está falando e não se sujar, assim, porque é o que você tem de mais valioso, é o seu nome. Os jornalistas mais valorosos que existem por aí são jornalistas que eles têm uma credibilidade, o público acredita neles e confia e mantém esse relacionamento com o público, assim. E você trair esse relacionamento é muito terrível, assim, a sua imagem não volta mais. A cobertura política é um dos pilares do jornalismo. Ainda assim, um dos maiores desafios na profissão é desvincular a opção política do jornalista e conseguir se manter isento, objetivo e imparcial. Segundo o ditado popular, política, futebol e religião não se discutem. No jornalismo, esses assuntos são discutidos, analisados e noticiados, principalmente a política. No jornalismo, existem vários dilemas éticos. Um deles diz respeito à posição política do jornalista. Afinal, ele pode ou não expor suas preferências, ou mesmo como manter a isenção e a objetividade, não deixando sua posição afetar na qualidade e veracidade das informações. Com as redes sociais, a proximidade entre público e jornalista é muito grande, e os limites da vida pessoal e profissional se tornam cada vez menores. Por isso, a maioria dos ataques aos jornalistas ocorrem nas redes sociais. Independente da exposição ou não de suas preferências políticas, os ataques à imprensa são cada vez mais recorrentes e partem tanto do público quanto de figuras políticas. Os casos mais recentes foram o ataque às jornalistas Vera Magalhães e Amanda Klein pelo presidente Jair Bolsonaro. A ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, registrou em 2021 453 ataques contra a imprensa, um aumento de 23,4% em relação ao ano anterior. Para Catarina Lima,
repórter na Agência Brasília, o fenômeno de ataques contra a imprensa surge em razão do momento de polarização que o país enfrenta. Na minha visão, na minha cabeça, isso não é comum. Tem colegas, né, a gente sabe, né, que levam pedrada, levam carreirão, motorista de Uber manda descer do carro, né? Isso não era assim. Eu acompanhei, por exemplo, uma crise no Ministério da Saúde, né? Então, tinha horas que o ministro não queria me ver nem pintado, porque o Globo tinha uma opinião muito contrária na época ao que se fazia, o que o governo fazia, né? Mas essa coisa de esquerda e direita, eu estou vendo isso agora, eu nunca vi isso. Divulgar a posição política no contexto atual é uma armadilha para o jornalista, já que o público pode deduzir que o profissional é parcial e tendencioso. Chico Pinheiro, ex-apresentador do Bom Dia Brasil, só se sentiu confortável para expor suas preferências após sair da Rede Globo. Para compreender melhor o papel da opinião no jornalismo, é necessário diferenciar os gêneros jornalísticos. Notícias e reportagens informam os fatos, são isentas e objetivas, enquanto análises, comentários e colunas interpretam os fatos de acordo com a opinião do profissional. O dilema de separar as posições políticas na hora de escrever notícias não afeta tanto Isabel Dourado, que estagia no Correio Brasiliense na editoria de política. Ela afirma conseguir separar as diferentes esferas. Eu já fiz algumas coberturas, né? Tive oportunidade de fazer algumas sobre o Ciro Gomes, sobre a Simone Tebet, e eu acho que um exercício importante que a gente tem que aprender desde cedo é exatamente se distanciar, né? Mesmo que eu seja a favor de um ou contra outro, eu acho essencial a pessoa se desvincular, né? O jornalista fazer esse exercício de não colocar a opinião dele numa matéria, né? O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros relata que qualquer opinião manifestada em meios de comunicação deve ser feita com responsabilidade. Ou seja, além de ser decisão do profissional expor ou não sua posição política, é uma atividade que demanda compromisso do jornalista e do veículo. A professora de jornalismo da UNB, Natália Coelho, argumenta que ao divulgar sua posição política, o jornalista se compromete com ideais que acredita, com o intuito de melhorar a situação do país, mesmo correndo riscos. O jornalista que se posiciona nesse sentido, eu vejo que ele não tem um comprometimento só individual com a burocracia da vida, de trabalhar, de pagar as contas, mas ele tem um ideal maior, né? De fato, ela tem um comprometimento com a sociedade. Não é de hoje que o planeta tem olhos voltados para o mundo da bola. Grande parte da população torce para algum clube ou seleção, mas e no mundo jornalístico? Será que é antiético ou até mesmo errado o jornalista esportivo revelar seu clube de coração? No país do futebol, o que não falta são times para torcer. E claro que os jornalistas não poderiam ficar de fora dessa. Um exemplo bastante recente é o caso do Luiz Ernesto Lacombe, que depois de 20 anos escondendo a sua torcida, por ordem da emissora em que trabalhava, resolveu postar em sua rede social e assumir sua torcida pelo Botafogo. Também existe o caso de outras figuras importantes do jornalismo esportivo, como Galvão Bueno e Fernanda Gentil, que já se declararam flamenguistas. O argumento utilizado por muitos é a imparcialidade, que pode ficar comprometida nesses casos. Eu não acho que revelar o time atrapalhe, porque pela simples ideia de que a imparcialidade é um mito, assim. Antes de jornalismo, nós somos humanos e nós temos gostos, relações afetivas com pessoas, times, ideias. Então, pensando que todo jornalista tem o seu time, talvez seja melhor que se saiba qual é o time. Eu acho que essa é uma herança da política, assim, porque ser parcial na política pode mudar os rumos do país. Você tem que entregar os fatos, você tem que sair dali. Mas o futebol não, assim, eu acho que não influencie saber que eu amo um time e ao mesmo tempo eu posso falar mal desse time, sabe? Então, na minha opinião, não. E você, o que acha? O jornalista deve assumir a sua torcida ou é falta de profissionalismo? Bom, eu tenho as minhas opiniões. Veja a seguir: publicidade e venda de produtos em telejornais. O uso da câmera escondida em defesa do interesse público. Os benefícios da profissão. Jornalista apresentadores do Big Brother Brasil. E ainda o pouco espaço e a superficialidade da cultura nos meios de comunicação. A gente volta já já.
Estamos de volta com Enquadramentos, o telejornal que discute as questões éticas do jornalismo. A propaganda e a venda de produtos no meio de telejornais se tornou comum. Embora alguns acreditem que a prática não tem nada demais, ela leva a questionamentos sobre os limites da ética. Além de incômodos, os comerciais colocados dentro de um jornal também podem levantar questionamentos a respeito da ética jornalística, que já é colocada em xeque com muita frequência nos últimos tempos. As duas questões são absolutamente abertas para discussão, porque são abstratas, são subjetivas e são relativas. Não é a minha área de estudo, mas nem por isso eu deixo de ter uma posição crítica. Na minha opinião, jornalista é jornalista. Jornalista é um formador de opinião. Jornalista é também um canal para transmitir informações. Quando o jornalista se coloca numa posição de garoto propaganda de alguma coisa, talvez ele possa levar à confusão de papéis e até à confusão de interpretações. Eu tenho medo desses impactos, principalmente nas camadas menos esclarecidas, menos escolarizadas, em que a crítica talvez não seja tão estimulada. Então, a minha resposta objetivamente seria: eu tenho receio disso em termos de efeitos práticos. A segunda questão que vocês abordam é se eu considero isso ético, não ético, se isso está dentro do código de ética da profissão. Como eu disse anteriormente, eu não estudo sobre esse tipo de assunto, sobre esse tipo de tema. Eu considero a ética um debate muito amplo, mas ele tem pontos muito específicos. Mas existem questões que permeiam a ética, que são a moral, as virtudes e os atos. O debate tem que ser ampliado. Mas acho que antes de chegar a esse ponto, a própria categoria deveria discutir isso de uma maneira a definir limites para essas ações. Não me parece uma prática muito saudável essa mistura entre comercial e redação, digamos assim, entre publicidade e jornalismo. Essa confusão dentro do espaço preservado ao que seria o espaço da informação, o espaço editorial, que surjam elementos de publicidade e de propaganda. Isso é confuso para o leitor, me parece que isso não é um jogo honesto, digamos, com ele, porque faz com que a publicidade se aproveite da credibilidade do jornalismo para transmitir a sua mensagem de maneira, digamos, não comunicada ao espectador. Então, e o próprio jornalista se sujeita a isso, ele está dando uma informação e daqui a pouco ele está fazendo a propaganda de algum produto ou dizendo algo que não é jornalismo. Em tempos em que está confuso a gente saber quem faz jornalismo e quem não faz, em tempos das chamadas fake news e tal, seria ainda mais importante. O uso da câmera escondida é um tema do baú de dilemas éticos que os jornalistas enfrentam todos os dias. É aceitável gravar sem ser notado? O interesse da sociedade de descobrir, por exemplo, como é o atendimento de emergência nos hospitais está acima do direito legítimo da privacidade? O jornalismo tem a função de investigar, apurar e desvendar fatos e acontecimentos ocultos do conhecimento público. Para isso, o jornalista tem diversas ferramentas e caminhos para apurar um acontecimento. A câmera escondida é uma delas. O equipamento é usado para denunciar crimes e capturar depoimentos sem conhecimento das pessoas. Mas quais as implicações éticas dessa prática? Segundo a professora de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas, Silvia Meirelles, o jornalista que fizer uso da câmera escondida deve ter certeza que a informação é de interesse público. A primeira vez que eu vi esse debate foi em 2000, foi com o Caco Barcelos, e a gente vem discutindo sobre isso desde então, e a gente tem algumas balizas. A primeira questão é se é algo de interesse público ou não.
O artigo 11 do Código de Ética dos Jornalistas define que o profissional da imprensa não deve divulgar as informações que são obtidas de maneira inadequada, seja com uso de câmera escondida, microfone oculto ou passando por identidade falsa, salvo quando a informação for de extrema relevância e quando todas as formas de apuração estiverem esgotadas. Eu estou usando uma câmera escondida, eu vou entrar dentro de um hospital e eu vejo pessoas, eu pego imagens de pessoas que estão ali numa situação delicada, eu não posso usar essas imagens. Ou se tem crianças também. Então, eu tenho muitas das questões, além de ser da pauta ser ou não de interesse público, que é uma baliza importante. Além disso, a gente também tem, como eu já tinha falado, outras referências importantes, como que imagens eu estou capturando, com quem eu estou falando, e a questão de depois voltar e me apresentar, olha, eu sou jornalista e gostaria de fazer perguntas sobre tal coisa. A jornalista da editoria de polícia do jornal Correio Brasiliense, Darciane Diogo, já usou a câmera escondida para apurar uma reportagem sobre o tráfico de drogas na Praça do Relógio em Taguatinga. Para ela, o uso da câmera é individual de cada jornalista, mas deve ser usado apenas como último recurso na apuração. Então, eu acho que a gente acaba fazendo um serviço para a população, a partir do momento que a gente utiliza essa câmera escondida como um mecanismo, como um método mesmo, para poder trazer à tona o que está, para revelar casos, trazer à tona o que está ali escondido e que merece e precisa ser contado. Em casos como esse, casos polêmicos, né, de abuso sexual, de pedofilia em igreja, por exemplo, eu considero o uso da câmera escondida válida. Os jornalistas falam com muitas pessoas importantes. Às vezes, essas relações podem gerar benefícios, presentes, dinheiro, jantares ou presença VIPs em eventos. Há quem diga que aceitar isso é antiprofissional, enquanto outros não. Todos os jornalistas possuem contatos, e nessas relações profissionais é comum que haja troca de presentes, o famoso jabá. Hoje, conversei um pouco com a jornalista Laís Gomes, que nos falou sobre o posicionamento dela a respeito dessas trocas, a respeito desses presentes. É o que eu chamo de jabá, né? Você recebe, que são os press kits, são os presentes das marcas, não adianta, você sempre recebe. A maioria das pessoas que eu conheço gostam muito. Eu vi vários amigos meus, repórteres, recebendo o press kit do Luan Santana dele. Isso é uma parte da divulgação do trabalho dele, é fazer press kit e manda para essas pessoas. Se essas pessoas vão postar nas suas redes sociais ou se elas vão escrever sobre isso, é uma outra coisa. Isso aí é se as pessoas quiserem, mas não é determinante. Essas coisas não têm que ser determinantes para que o jornalista escreva ou não sobre o assunto. A conduta mais bem vista no meio é de rejeitar qualquer benefício que possa comprometer a imagem do jornalista. Nas redações, principalmente, é pregado que o jornalismo profissional não aceita presentes ou privilégios. Na disciplina de ética do Departamento de Jornalismo, aprende-se que o jornalista não pode se valer de sua condição profissional para obter vantagens pessoais ou econômicas. Cairo Tondato, estudante de jornalismo da Universidade de Brasília, conta que aceitar benefícios pode ser confundido e prejudicial ao jornalismo. Complementa dizendo que, como futuro profissional, não aceitará. Essa forma do jornalista aceitar presente ou algum benefício pode ser confundido na relação profissional. Pode meio que confundir os limites, e eu acho que isso é prejudicial, essa questão de troca de favor. Porque depois pode ser que a fonte venha atrás querer algo em troca. Então eu acho que é melhor o jornalista não aceitar a presença. Eu, como profissional, não, justamente por causa disso. Posteriormente pode resultar num vínculo, numa troca de interesses, e eu acho que é melhor o jornalista se manter extremamente profissional com relação à fonte. A professora Liliane Machado, da Universidade de Brasília, diz que os benefícios que ela teve na profissão vão muito além do financeiro, que ela teve muita riqueza de conhecimento. Além disso, ela diz que o profissional do jornalismo, ele precisa se precaver e evitar ao máximo presentes materiais e, se necessário, colocando quais são os inconvenientes disso.
Eu diria que um benefício desde quando eu entrei na universidade para cursar jornalismo é a possibilidade da gente ter contato com a sociedade de uma forma mais ampla, de um outro ponto de vista. Você pode, quando você se apresenta, eu sou jornalista de tal órgão, né, e eu quero te fazer uma entrevista, eu sinto que as pessoas têm respeito por esse lugar de fala, né, e presente, né, acho que presente é você receber um objeto, não é, em que a intenção daquela pessoa seja, de uma certa forma, aliciar o profissional para que ele, sei lá, publicasse matérias sobre determinados fatos em espaços privilegiados, né? Então, a gente deve sempre preservar os espaços públicos para a gente poder fazer entrevista. É claro, sempre tratar com muita educação, com muito respeito, mas é um tipo de intimidade que na nossa profissão não é bem-vindo e que a gente deve recusar sempre e, se for necessário, colocando, né, quais são os inconvenientes disso. Você já notou que o Big Brother Brasil é apresentado por um jornalista? Isso pode gerar dúvidas sobre os limites da profissão. Afinal, o jornalismo e o entretenimento são mundos diferentes. Big Brother Brasil é um reality show apresentado por jornalistas e pode gerar algumas dúvidas sobre os limites éticos da profissão. Afinal, o jornalismo e o entretenimento são mundos diferentes e exigem certo cuidado. A primeira edição do Big Brother Brasil foi ao ar no dia 29 de janeiro de 2002. E desde seu primeiro momento, o programa foi apresentado por um jornalista, Pedro Bial. Após a saída de Bial, os outros dois apresentadores, Thiago Leifert e Tadeu Schmidt, também tinham jornalismo como formação. A jornalista e professora da Universidade de Brasília, Luciane Agnes, traz um conceito importante na indústria da comunicação, que ajuda a explicar a problemática dessa questão. Para você, qual que é o limite assim, entre jornalismo e entretenimento? Essa mania que tem ficado cada vez mais tênue, né, nos dias de hoje. Acho que a gente não tem um limite muito claro. E é possível trabalhar o jornalismo mesmo com uma pegada de entretenimento. A gente tem até um conceito chamado de infotrenimento, que vai ser uma estratégia de você abordar conteúdos informativos, mas também com um pouco de humor, fazendo alguns recursos de figuras de linguagem e tudo mais. Para ser jornalismo, precisa ainda estar baseado em fatos reais, precisa, né, cumprir todos os requisitos de apuração, de relacionamento com as fontes, de respeito, de uma série de princípios que a gente define ali como sendo pilares do jornalismo. Então, o jornalismo não precisa ser sempre sisudo e sério, ele pode também divertir, desde que respeitando essas características que definem o próprio fazer jornalístico. Como você falou, o jornalismo se aproximou sempre, né, nos últimos anos, do entretenimento, principalmente por fazer parte de uma indústria, que a gente vai chamar, né, da indústria da comunicação, a indústria cultural, e aí foi aí que ficou perigoso, porque os limites não foram ficando cada vez menos claros, né? E você apelar ao sensacionalismo é um risco bem grande, né? Com a justificativa de que aquilo seria entretenimento. Sensacionalismo é um desvio do jornalismo, né? Então, talvez quando esse entretenimento se aproximar desse sensacionalismo é que a gente começa a ter um risco maior à prática jornalística. Apesar da possibilidade do entretenimento e jornalismo coexistirem de maneira ética, é preciso estabelecer limites específicos para quem segue a carreira em programas televisivos. Qual é a sua visão sobre o que acontece, por exemplo, no BBB? Jornalistas que abandonam essa função para assumir a apresentação de programas de entretenimento, como é o reality show, o BBB. Você acha que de algum modo isso fere o código de ética? Ele deixa de ser jornalista no momento que ele está cumprindo outra função? A gente primeiro tem que pensar o que define o jornalismo, né? Só a formação dele talvez não seja o suficiente, né? Então, por exemplo, eu sou jornalista, mas eu estou professora. Então, a minha função ainda está dentro do que a gente define ali como exercício da prática profissional. Um apresentador de entretenimento não necessariamente está fazendo jornalismo, isso não é nenhum demérito. Ele está fazendo outra coisa. Se talvez a formação dele ajude, com certeza, porque tem técnicas de entrevista, né? Os apresentadores do BBB
costumam ter redações muito interessantes naqueles textos, então tem alguma coisa ali que com certeza a formação jornalística colabora. Mas eu acho que naquilo ali, naquela função, ele não está fazendo jornalismo e é uma escolha de carreira que ele faz e com certeza é mais lucrativa e alcança grandes visibilidades e tudo bem, mas aquilo ali não é jornalismo. A polêmica presente nessa discussão não permite que a gente chegue a uma conclusão que consiga regular a união entre jornalismo e entretenimento. No entanto, levantar uma discussão acerca do tema é fundamental para que a gente possa fazer um exercício de jornalismo alinhado com o código de ética da profissão. De Bernardo Lima para o programa Enquadramentos. A cultura e a arte dizem o que muitos não conseguem dizer. Elas reúnem tradição e inovação de uma forma poética e emocionante. Embora necessários para a cidadania, os poucos espaços para a arte na mídia têm provocado muitas críticas. Falar de arte é falar de cultura. E embora ela esteja enraizada no nosso cotidiano, o jornalismo cultural tem sido visto sob uma perspectiva negativa por grande parte da sociedade, fazendo com que a arte seja escanteada e tendo poucos espaços na grande mídia. Bom dia, sejam bem-vindos ao programa Enquadramentos. Estamos aqui com Pedro Ibarra, jornalista de cultura do Correio Brasiliense e o responsável pela coluna Próximo Capítulo. Então, Pedro, primeiramente, muito bom dia. É um prazer conversar contigo aqui. E eu queria saber, assim, primeiramente, como que você enxerga o cenário de cultura aqui no Brasil? Cara, eu acho que, assim, a gente tem que pensar que a gente está vivendo tempos terríveis para a cultura no país em relação às possibilidades políticas que ela tem perdido, assim. O governo atual ele tem uma certa, como se diz, uma aversão cultural. Eles não dão espaço, não dão recursos para que a cultura se desenvolva. Isso se reflete, de certa forma, com o jeito que a cultura é vista também pela mídia. Na minha opinião, hoje, eu acho que a cultura não está 100% escanteada, mas ela está com um viés muito mais... Não sei se a palavra seria demagógico, mas um viés mais populista. É muito foco nas celebridades, é muito foco em fofoca, e aí acaba que vai perdendo o cerne de algumas coisas, assim. E como você tem tratado a cultura no seu trabalho, né? Na sua experiência com o Correio Brasiliense, como que você acha um jeito de abordar a cultura de uma forma boa, né? De uma forma que possa passar realmente muito conhecimento para os espectadores? Eu acho que assim, para você cobrir cultura, na minha humilde opinião, tem muita gente que acha diferente, mas eu acho que tem muito a ver com o amor, assim, porque os recursos a gente não tem. Entendi. E você acha que o jornalismo cultural, como um todo, ele tem sido desvalorizado, assim, tanto pelo público quanto até pelos próprios jornais, pelas próprias revistas? Você acha que a cultura tem sido meio escanteada das escaladas de jornais e das manchetes como um todo? Sobre esse negócio do escanteio, eu acho que a cultura está sendo escanteada como um todo, não só no jornalismo. Não se vê importância cultural, você não vê... por exemplo, eu fiz artes cênicas. Antes de entrar para a comunicação, eu fiz 1 ano e meio, quase 2 de artes cênicas aqui na UNB. E todo mundo falava que eu ia passar fome. Sabe? Então, assim, é um pensamento muito retrógrado de que a cultura é um bem que pode estar em segundo plano. Você também escreve uma coluna, né, que se chama Próximo Capítulo. Se você puder explicar assim para nós, resumidamente, como ela é, como ela funciona, o que você escreve nela, né? E qual o propósito de você escrever ela, né? Assim, você se sente também mais livre escrevendo ela do que cobrindo cultura normalmente? Então, o Próximo Capítulo sou eu, o subeditor Vinícius Nader e o subeditor Ronaire Nunes. A gente escreve juntos, cada um faz... a Próximo Capítulo é uma coluna na revista do Correio, que sai todo domingo, e que tem também 3 páginas chamadas TV+, e ela é só de cobertura de televisão e streaming. Então, a intenção dessa coluna sempre foi trazer trazer indicações, uma visão diferente sobre
sobre a TV, falar o que tá bom e o que tá ruim. A gente tem o quadro que é Liga e Desliga. Liga é uma coisa que foi legal durante a semana, desliga é uma coisa que não foi tão massa. Tá certo, entendi então. Muito obrigado, Pedro, pela sua conversa. Foi muito interessante, agregou muito pra gente. E dessa forma encerramos aqui o Enquadramentos. Eu sou Arthur Vieira e tenham um bom dia. Chegamos ao final desta edição do Enquadramentos. Obrigada por nos assistir e até a próxima. Até mais!